Quer falar? Beleza pura? Tudo em cima mesmo? Teve forte dos estudos? Sim. Falou para assumir a vaga na universidade? Espero que Está mais perto do que hoje. Né? Está bem mais próximo do que você imagina. É dia 30 do 9 de 2022. Final de semana animado, isso, né? Final de semana de eleição. Todo mundo já pensando na votação. Vai votar, João? vou ter que ser obrigada por lei. Você já é de maior. É. Então tem que A altura que faz parecer que eu sou de menor. Obrigado. Mas é bom parecer mais jovem do que realmente é. Né? Então, Em algumas circunstâncias assim, né? Em outras não. Mas e outras não, pois eu tenho uma prova de ensino médio, um dos cursos do colégio que eu posso voltar para a aula, que não existia. Quando você vai no ensino médio, quando você termina a prova, você pode ir embora. você pode ir embora. Não tem mais, não tem mais. Tá todo mundo lá, meus amigos juntados, virado na feira do Ei, meninazinha, vai para a sua sala. Fiz aula. Já pensou? Caramba. Talvez então, Joana, hoje, no início, eu meter na lista, estou do ponto cartesiano, ponto cartesiano. Aí no próximo encontro a gente que vai falar sobre esse assunto, geralmente a parte de renda, vai ser conferência. Que é o que é mais cobrado na realidade, e aparece mais no Enem, é isso aí, é ponto, reta e circunferência, tá? Então, vamos começar então a primeira questão. Na UPE, os pontos 3, 2, 5, 2 e 3, 6 são vértices de um triângulo retângulo. Quais são os valores das medidas da hipotenusa e da área desse triângulo nessa ordem? Então, o ideal aqui é você, o mais simples, é você fazer representando o campo cartesiano. Uma vez que você vai dar a distância de dois pontos mais para frente. Né? Então, a ideia seria o cartesiano. Aqui, a nossa primeira questão. E colocar aí os 3 pontos. Então, cartesiano seria esse cara aqui, o eixo Y e o eixo X, né? Um dos pontos, ele é quanto que ele falou aí? 3, 2, né? Vou colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui passa 5, né? E o outro, vou colocar 1, 2, 3, 4. Um pouquinho maior para dar certo. 4, 5, 6. Vou colocar assim. Então, o primeiro ponto é o 3, 2, né? É 3 para a abscissa e 2 para o ordenado. Vou conectar os valores aqui e marcar o primeiro ponto, que seria esse slide aqui, né? O ponto seria o ponto 5, 2. 5 para a abscissa, 3, 4, 5 e 2 para o ordenado. Então, seria mesmo aqui, ó. Seria o ponto também na mesma linha aqui no primeiro. E o outro é 3 para a abscissa e 6 para o ordenado. Vou colocar o 6 aqui para cima. Conector. Aqui, ao conectar, marcar mais um pontinho aqui, ó. Agora, ao conectar os 3 pontos, vai formar um triângulo retângulo, não é isso? Conector aqui, ó. Esses pontinhos aqui, ó. Conector, conector, conector. Formou aqui, ó. Um triângulo. Um pó hipotenusa aqui no caso, ó. Daqui para cá será 2, não é isso? 2. Daqui para cá será 4. E aqui será a hipotenusa chamada de H, né? Hipotenusa. Para saber o H é só fazer Pitágoras. Isso, o H ao quadrado, para ficar calculando, vai ser igual a 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é 16 mais 4, que dá 20. Então, o H vai ser igual a raiz de 20, que ao simplificar, no final, então, o H vai ser igual a 2
Aí sim, então H foi achado. E não precisa fazer a altura. Mas não precisa fazer a área. Só tem Então, é porque já só tem já tem um entre 2 raízes de 5. Mas vamos supor que não tinha, para saber a área, fazer como, João? Aqui é um retângulo. Então, tem um retângulo para saber a área. E o matemático fala assim: é o semiproduto dos catetos. Então, a área, no caso, será um cateto vezes o outro sobre 2. No final, a área, então, esse, ó, cancelar a 4. Parece bom, correto? Será qual item, por favor? 7 casas. Pronto. Item C. Está bom, né? Por que precisa dele? Mas cai a questão, não, assim não. Cada é mais fácil do Enem. Caia diz, ele foi 3 cantos para o oeste, subiu 3 cantos para o norte, que posição ele Pronto, mais ou menos assim. que loja de estado. Né? Pode ser assim. No Enem aparece questão parecida com essa. Eu lembro que eu tinha que ficar fazendo desenho assim. Vamos ver. Próxima. Na segunda questão, não é do Enem ainda, mas dá para a gente dar uma treinada boa com ela. Ele fala assim, ó, se um ponto móvel se deslocar em linha reta do ponto A 00 para o ponto B 43 e em seguida para o ponto 77, então ele percorre uma distância de... Aí você vê a distância. Então, de novo, para facilitar, é melhor fazer o desenho para o cartesiano, certo? Mais uma vez, colocar aqui o cartesiano, eixo Y, eixo X, fazer menorzinho, colocar assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Então fica assim, separadinho, tá? Então ele foi primeiro, ele está no ponto 00, que é o ponto A. Então o ponto A é esse aqui, não é? O ponto A, que é 00. Aí vai para o ponto B. Qual ponto B? 4, 3. É 4 para a abscissa. 1, 2, 3, 4 para a abscissa. E 3 para a ordenada. Conectou, então. Conectou. Marcou aqui o ponto B. Depois ele foi para outro local, que está na localização 7, 7. 7 para a abscissa e 7 para a ordenada. Vou conectar aqui agora. Conectou. Com o cara de baixo. Pronto. É o ponto C. Então, qual foi a estratégia? Ele foi do ponto A até o ponto B, depois do B até o C. Não é uma linha só, né? São linhas diferentes, né? São trajetos diferentes, na realidade. Então, João, para fazer isso aí, fazemos como? Alguma sugestão? Pode formar um retângulo aqui, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Podia fazer esse carinha bem aqui, ó. Teria um retângulo bem aqui, tá vendo? Ó? Pode fazer o inteiro grandão, né? Mas aqui não. A questão é a seguinte: essa reta aqui, ela iria assim. Aqui é uma reta, aqui é outra. Fazendo dois triângulos separados. Tá? Então, no primeiro triângulo, isso aqui é 4. E aqui, apresentando o caso ao AB, sem fazer nenhuma conta, vai ser 5. Pode ter o pitagórico, né? Que é o 4, 3, e aqui será 5. Portanto, a distância do ponto A até o ponto B
Vai ser 5. Fechou? Agora, do B para o C, vamos formar um termo de novo aí, para facilitar nosso cálculo. Vamos fazer aqui essa o chavetinho aqui, ó. Formou aqui um triangulinho também retângulo, tá vendo? Ó? Deixa eu fazer um triangulinho aqui também retângulo. Tá aqui. Vai ficar como? Ó, daqui para cá tem 4 de novo, ponto pitagórico. Né? Também será um 3, 4, 5. Também será 5. Então, a distância também. Então, a distância do ponto B até o ponto C também será 5. Portanto, logo, temos que a distância total 10. será 5 mais 5, que dá igual a 10. Então, dessa maneira correta, será qual item? A de amor pela matemática, olha aí. Questão também boa, não foi? Só não podia vacilar achando que aqui seria uma reta só. Aqui é uma inclinação, aqui é outra, né? Ó, aqui ele andou 4 sobre 3, aqui ele andou 3 sobre 4. Esse seria um reto, tipo assim, uma inclinação um pouco mais íngreme. Né? Belezinha para essa? Vamos que vamos. Agora, na nossa terceira questão, aí a questão é do Enem, né? A terceira? Eu não sei qual ano é, eu esqueci de colocar o ano. Eu tentei, coloquei só em uma delas, falar 5 anos da questão e coloquei no restante, no seguinte. A doideira foi essa. Mas, enfim, uma família resolveu comprar um imóvel num bairro cujas ruas estão representadas na figura abaixo. As ruas com nomes de letras são paralelas entre si e perpendiculares às ruas identificadas com números. Todos os quarteirões são quadrados, com a mesma medida, e todas as rendas têm a mesma largura, as ruas têm a mesma largura, permitindo caminhar somente nas direções vertical e horizontal. Então, você pode na diagonal, no caso, né? Desconsidere a largura das ruas. A família pretende que esse imóvel tenha a mesma distância de percurso até o local do trabalho da mãe, localizado na rua 6 com a rua E, o consultório do pai, na rua 2 com a rua E, e a escola das crianças na rua 4 com a rua A. Com base nesses dados, o imóvel que atende às pretensões da família deve ser localizado no encontro de quais ruas? Eu estou fazendo aqui, pessoal, essa aqui, se eu consigo. 1, 2, 3, 4, não sei de cabeça não. 5, 6. Fazer assim. Ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá, então aqui seriam as ruas 1. Vou colocar aqui. Rua 1, Rua 2, Rua 3, Rua 4, Rua 5 e Rua 6. Aqui vai ficar assim: Rua A, Rua B, Rua C, Rua D, Rua E e Rua F. Ele fala assim para a gente, né? Vamos só para localizar aqui os pontos, ele dá uma treinada. Ele fala que o trabalho da mãe está na Rua 6 com a Rua E. Então, 6 com E, esse pontinho aqui, né? Então, 6 com E, matar aqui, ó, é o trabalho da mãe. Vou chamar de M, trabalho da mãe. Depois, o consultório do pai, a Rua 2 com a Rua E. Então, 2 com E, aqui, ó. Consultório do pai, o pai aqui, ó. Consultório do pai. E a escola, na Rua 4 com a Rua A. Rua 4 com a Rua A. Tá vendo aqui, ó. Chamar de E de escola. Onde vai ser o imóvel que está localizado?
ela tem igual distância do imóvel para o E, do imóvel para o B e do imóvel para o N. Eu vou fazer assim, né? Vamos conectar aqui os pontos. Formar um triangulinho. Conector aqui, aqui e aqui, né? E aí, jovens? Pelos itens, qual vai ser o mais indicado? 4D. 4D? Fica 3 para cima. 4D por quê? Esse carinha aqui, né? Porque para a escola, para casa. Para a escola, são 3. são 3, né? Para a mãe, São 3. também são 3, e o pai também são 3. Então, seria o que vai encaixar, seria o ponto 4D. Logo, Mas você pensa assim, é só feito assim na parede? será 4D. É, só assim. Ah. Desenhei para ficar fácil a gente ver, né? Mas você faria. É só juntar os pontos que eu fiz, que nem a Joana. Mas, Eu não falo os pontos, você fala como? Juntar os pontos. tipo, botei um ponto, fui colocando um ponto entre esse triângulo e achei um que tinha. Você foi testando. É, você pode testar os itens que tem disponíveis aí. Eu não vou senhor. É, enfim, então é uma questão fácil. Triângulo que o sorte, eu achei o ponto perfeito. Pronto, porque geralmente o bola não pensa, eu vou ter que conectar aqui, ó, ponto médio, ponto médio, ponto médio. Ele vai achar o pontinho bem aqui, mas aí não vai estar numa distância, porque não é perfeito. Por isso tem que ter essa atenção, porque tem que levar em consideração só a pessoa andar na vertical ou na horizontal, já vai na diagonal. Então, nesse caso, seria um item. Sim. Item C. Fácil, pensei, pessoal. Foi de boa? Vou fazer a próxima aí. Eu vou tentar fazer logo aqui no blogueiro, enquanto eu vou dar uma arrumadinha. Vamos pensar na questão 4, pessoal. Para resolver a 4. Quer aparecer no vídeo? Não é possível, não é, pessoal? Não, precisa. Fazer questão, não? É possível. Que são as musas do Fabelive, estudando, futuras universitárias. Vamos durar 15 segundos. Pronto, beleza. Fechou. Questão 5 do Enem. Ele fala assim: no labirinto, em um parque de diversões, que é apresentado pela malha quadriculada, encontram-se 7 crianças: Ana, Carol, Samanta, Denise, Roberta, Eliana e Larissa. Oxe, não pulou uma formiga? Ah, foi mal, desculpa aí, eu tô indo, eu fiquei empolgado. As formigas, né? É a quarta, agora a gente vê a terceira. Ah, é verdade. Observou-se que todas as formigas de um formigueiro trabalham de maneira ordeira e organizada. Foi feito um experimento com 2 formigas, os resultados foram esboçados em um plano cartesiano, no qual os eixos estão graduados em quilômetros. As 2 formigas partiram juntas do ponto O, a origem do plano cartesiano, X, O, Y. Uma delas caminhou horizontalmente para o lado direito, a velocidade de 4 km por hora. Outra caminhou verticalmente para cima, a velocidade de 3 km por hora. Após 2 horas de movimento, quais as coordenadas cartesianas das posições de cada formiga? Aí, pessoal, isso é show, né? Então, se foi 2 horas só, a que foi para a direita, andou quanto? Andou 8. A que foi para cima, andou quanto? 6. Então, dessa forma, a que foi para cima, qual vai ser as coordenadas? Vai ter sido o eixo Y, né? Então, seria coordenadas. Ah, isso que eu fico na dúvida, porque assim, a que andou 8 foi a que foi pro eixo X. O eixo Y. Não, ela andou de. Desculpa, é para a direita, né? Exatamente. Isso. Então, seria. Ela andou 8. Não foi? Fica 8-0 ou 0-8? 8-0. Mas É o X da Porque é assim, ó. eu sei, João. Vamos ver aqui, só para dar uma relembrar, recapitulada, tá? Fazer a primeira essa figurativa aqui na tela.
que seria a questão número 4. Então, nós vamos supor que aqui fosse o valor que a formiga andou para a direita, aí andou 8, não foi? Ela falou bem aqui, ó. Se ela para em cima do eixo X, parou no X, é porque o Y é 0. Se ela para em cima do Y, o X que é 0. E no par ordenado, das coordenadas, o primeiro valor será sempre o X. O segundo será sempre o Y. Mas se não esquecer, é só lembrar que no alfabeto o X ganha com Y. X é X. Eu sei, é só porque eu fiquei em dúvida, porque ela sai do zero, entendeu? Pois é, sai aqui, né? Sai aqui e vai andar 2 horas para a direita. Uhum. Então, vai andar, no caso, 8 quilômetros, né? Então, esse ponto seria o ponto 8, Zero. 0. A outra vai para cima Zero. e também vai andar 2 horas. Você vai andar 6 quilômetros. Até em cima do eixo Y. Então, nesse caso, o X é 0. Então, será 0 e 6. Portanto, correto aí será só qual item? É o item A de amor. Acho bem bacana essa aí, também bem fácil do Enem. Também, se você for para o Enem, que é estudando cartesiano, não é complicado de se resolver, não. Né? Quando tem uma vez que você fazer uma leitura. Esse aqui que é a geometria analítica que cai no Enem. Também. É porque as questões que eu já fiz na Unifor de geometria analítica, elas são bem mais complicadas. Não, a Unifor é outra história. A Unifor, Unipist também dá uma puxada. Da UES nem se fala. Mas para o Enem, o que é importante saber é plano cartesiano, no caso, ponto, né? Depois reta e circunferência. É porque todas essas questões você basicamente faz só observa, é só fazer a continha básica, tipo aquela de física, velocidade média igual a da Pronto, é mais ou menos isso. Então, é a realidade que vocês vão enfrentar isso aí. Uhum. Né? Quando você aborda esse assunto hoje com vocês, então tem que mostrar que vai cair. Então, você não vai ficar preocupada com aquelas questões muito elaboradas, alinhamento de pontos. É porque as prova eram desse jeito. Tipo, eu já fiz um que tinha 2 circunferências, aí tinha uma parte brochurada assim no meio, e aí queria saber a área. Então isso já é geometria plano, né? Não, mas era analítica mesmo. Tinha uma circunferência, mas estava na parte de geometria analítica. Sei. O que mistura, né? Às vezes analítica com o plano. Não, mas a resposta era a equação da circunferência. Então eu queria a equação de uma circunferência. Então, geometria analítica mesmo. Então, você vai questões mais elaboradas mesmo, né? Acho que o Enem tem esse formato. Então, a gente tem que se encarar isso aqui para o Enem, né? Onde foi que quis citar o S, nem se fala. Já é outro formato de questão. Você trabalhar com alinhamento de pontos, quadrantes, dos quadrantes ímpares e pares, que a precisa ser ordenada. Não precisa ver isso agora, né? No outro momento, for trabalhar para o S, para o Unifor que for necessário, a gente pode fazer um aulão de questões desse formato, né? Que cai no Unifor. Porque o foco é Enem, né? É porque tem umas questões que são meio de matemática, que são meio complicadas, principalmente a geometria. Porque as outras de lógica, assim, são bem fáceis. Porque são questões de matemática, né? E aí, eles colocam umas mais complicadas para você não acertar todas as questões da prova. Para não fechar, né? Mas é bom saber que quando for na próxima, a possibilidade de questões com um pouco mais elaborada, né? Uhum. É porque realmente é uma coisa que a gente nem chegou a ter live, eu acho. Porque cai muito. Todo cartesiano? Não, então cartesiano a gente viu quando a equação da reta e tal. Eu lembro do professor dando, mas não tá aprofundamento, porque cai muito pouco do Enem. Aí, realmente uma pessoa não lembra esse negócio de equação da reta. Eu sei que tem Mas a gente vai lembrar o coeficiente angular, a inclinação da reta. Eu sei que tem aquela equação lá reduzida, né? Reduzida, geral. Eu não lembro assim dos nomes, né? No geral. Assim. Então, vamos rever isso aí tudinho. A gente vai rever, tá? Momento oportuno. Foi de janeiro, não foi que eu falei para vocês? Equação da reta? Foi de janeiro, foi? Provavelmente. Janeiro? Foi? De janeiro, foi? Eu não lembro, não. Eu lembro. Foi Paulo Wagner. Eu lembro disso dando no terceiro ano, primeiro concurso no terceiro ano. Não, mas tem no segundo também. Então, com a aluna de reforço 460, que está vindo no segundo ano. Eu pensei que você poderia aí. Eu lembro do Gianni dando matriz, binomio de Newton. E Eu te passo calma. Mas também só não sei mesmo. Isso não cai também, né?
Matriz cálculo, né? Joana, a matriz é completamente diferente, nem sei. Basicamente. Coisa tranquila, assim, não tem muito mais. Se dizia que nunca caiu em matriz no Enem. Caiu um belo dia, caiu. Pois é, não, estou falando da primeira vez que caiu. A única coisa que precisa saber de matriz é a ordem, que, tipo, uma que tá na frente é a soma e o de trás é a linha. Só isso. Primeiro. É. Pois é, que conversa aí. Mas, enfim, questão 5 do Enem também. No labirinto é um parque de diversões representado pela Maria manipulada, encontra-se as crianças, Carol, Samanta, Denise, Roberta, Eliana e Larissa, representadas por pontos, identificados na malha. Então, tá aí. A malha é formada por quadrados, cujos dados não é nenhum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nem dá para completar essa figura. Então, vou fazer aí. Considere que cada criança pode se deslocar apenas na direção vertical ou horizontal dentro do labirinto. Desse modo, Ana encontra-se equidistante, a mesma distância de Samantha, e de quem mais? Denise. Então, aproveita essa. Eu vou pegar aqui e usar só os pontos que são da Ana, da Samantha, tá certo? Vou fazer essa análise aí. Para não perder muito tempo. Então, assim, fechar aqui. Fechar aqui. Ó. Colocar bem aqui a Ana. Bem aqui vai estar a Ana. Ana, né? E a Samantha, ela vai andar um para baixo, mais 1, 2, 3, 4, 5 para a direita. Um para baixo, 1, 2, 3, 4, acho que estou combinando. 5. Está bem aqui a Samantha. Pronto. Aqui está a Samantha. Como vai ser o outro, que vai estar também a 1, 2, 3, 4, 5, 6. É 1, 2, 3, 4, é verdade. 1, 2, 3, 4. Ponte andada. Ó. Deixa eu desenhar isso aqui. Pronto. Então está aqui essa. Então, nesse caso, ele quer saber, eu vou chamar de passos, tá? No A para o S, ele vai dar 1, 2, 3, 4, 5 passos. Tá? Porque a distância de uma para a outra. Então, qual vai ser a outra criança? Também está a 5 passos de A. A Denise, né? Que o A da nação 1, 2, 3, 4 para baixo, não está direito. 1, 2, 3, 4 e para a direita. Também seria a Denise, que teria também a 5 passos de A. Portanto, fica realmente bem. Pai, 3 iguais a essa. São muito do Enem que ficam de fazer. Mas está caindo, né? Então, Mas aí caiu umas 3 da mesma prova, mas também ia ser muito ruim, porque todo mundo ia acertar. Sabe o que a gente quer? Tipo de questão? Sim. Mas pelo fato da gente que não sai. É pelo nervosismo, que não lê direito, não tem tempo, chuta. Ano passado, eu estava fazendo a prova, né? E mais da metade das questões fáceis, eu pelo menos consegui perceber que era de média, mediana, estava no final da minha prova. Tipo, nas últimas questões da prova de matemática, e é porque eu estava meio, eu estava fazendo, tipo, no começo, no final, no Não estava nem fazendo na ordem, não. exatamente, mas, entendeu? As questões. Por isso tem que analisar a prova, assim, dar uma olhadinha nela, para começar a resolver as mais fáceis mesmo, né? Eu tenho até hoje porque eu estava pensando na questão de mediana que tinha na ano passado. Pois é. Eu busquei essa questão. Você está aborrecendo muito por conta disso, porque o vacilo de ter, né? Porque eu esqueci de colocar no rótulo. Então vamos mudar o ordem crescente. Ou decrescente, né? De quando tem mais de uma ou outra, é bimodal, né? Bimodal. Mas como é que faz questão com isso? De moda, não? Não faz. Depende da circunstância, né? Depende da circunstância. Eu acho que eu joguei uma questão que era ou com 12 modos, ou que tinha 2 medianas, alguma coisa assim. Não, mas só pode ter uma. Moda pode ter mais, agora só pode ter uma. Pode ter mais de uma, não. Eu acho que eu quero moda. Aí, tipo... A moda pode ter mais de uma. Pode ser bimodal, trimodal, pode ter nem uma. Pode ser amodal, sem moda nenhuma. Mas mediano só pode ter uma. Mas eu quero, era uma questão que tinha 2 módulos mesmo. Aí eu fui meio. Mas depois eu resolvi só fazer. Conseguiu desenrolar, né?
Geralmente, estatística do Enem não é complicado, não. Só tem que ter atenção nos detalhes da questão, né? Porque é muito detalhe negativo. Mas não é. Questões de estatística geralmente são difíceis, não. Só pode ter assim, um desvio padrão e tal, uma variância, que é mais complicado de fazer que tal. Não, mas tá aí. Para inverso, modo mediano. Então esse é o movimento de outro mediano. Porque ninguém lembra o cálculo da variância. Pois é. E dá muito trabalho também. Aí eu acho que no contexto da prova do Enem, não é interessante colocar uma variância ou um desvio padrão. De fazer uma questão só com 5, 10 minutos de questão só. E não é intuito do Enem, né? Pelo menos não no início, né? Porque sabe que será assim, mano. Questão 6, de novo, do Enem, um moço estacionou o seu carro na intersecção da Rua 1 com a Avenida A. Está hospedada em um hotel na Rua 3, posicionado a exatos 40 metros de distância da Avenida A, montadas a partir da Avenida A em direção à Avenida B. No mapa está representado um plano cartesiano, cujo eixo das abscissas coincide com a Avenida A, e as ordenadas com a Rua 1, sendo a origem 00, o local onde se encontra estacionado o veículo. Os quarteirões formados pelos cruzamentos dessas vias formam quadrados, pilares medidos de 100 metros. Então, fazer um figurino rápido, você não pode analisar. Não, usa essa daí. Você aqui mesmo, né? É verdade, usa essa aqui mesmo. Vou ficar aqui tudo do zero, né? Aí só faz o eixo da abscissa. Essa questão aqui é a 6, né? É. Questão 6. Então, eixo da abscissa. Tipo assim, vou botar esse cara aqui, ó. Vai ser o eixo Y. Eixo Y. E que vai ser o eixo. Vou colocar o X. Aí ele fala. Deixa eu ver aqui a figura. Eu comi coisa assim. Não vou certo, não. Vai ser esse aproveitamento ali. Vou fazer rapidinho aqui. Os eixos. Abscissa ordenado. Vou ter agora mais duas linhas. Duas para cima. Uma, duas. Duas para baixo também, ó. Duas para baixo. E agora, duas para a direita. E duas para a esquerda. Pronto. E aqui está o carro da moça lá, né? É o ponto 00. Aqui é a Avenida A. Avenida A. E o carro dela está parado nessa Avenida A com a Rua 1. Então, aqui a rua, chama só de R1 para ganhar tempo aqui. Aí ele fala assim, que o hotel dela está na Rua 3, ou seja, aqui é a Rua 1, Rua 2 e Rua 3, não é? Então vai estar na Rua 3. Rua 3 seria aqui. E está a 40 metros da Avenida A. Tá certo? Então, ele vai em qual sentido? Ele fala aí. Então, vai ser para baixo, né? Então, estaria mais ou menos bem aqui, ó. Se o cara batendo vale 100, estaria mais ou menos até aqui assim, ó. E 40, não é isso? Ó? Seria 40. Aqui estaria, então, o hotel da moça. E para o carro de estacionamento dele aqui. O hotel dela. Ele quer saber qual vai ser a ordenada do ponto que representa esse hotel aí. Pessoal, se a gente for analisar esse gráfico aí para saber quais seriam as coordenadas do ponto H, qual seria? Para saber, pessoal, a abscissa ordenada? Quem seria a abscissa? A abscissa é um X, né? Seria quanto? Eu tô... É porque esse 40 está abaixo da linha do X e do Y, entendeu? Então, na minha cabeça, ele seria negativo. Certo. Então, esse 40 é a abscissa ordenada?
abscissa, é abscissa. É, não. Porque se fosse de baixo para cima, teria uma linha ali encostando no. Teria que ter uma linha encostando ali no Y, né? Pra, tipo, Eu vou fazer um pouco diferente, certo? Um pouco diferente. Vou colocar aqui, ó. Seria o anel. E claro, o cartesiano vai ter uma abscissa, também vai ter um ordenado. aham, Vai. sim. Então, nesse caso, qual vai ser para esse ponto aqui a abscissa é ordenada? A ordenada, que é daqui para cá, vai ser 40, ou menos 40, que é para baixo. E a abscissa seria quanto, pessoal? Só tem que perguntar a abscissa para a gente saber. Não. Então, só para dar uma sacada nessa figura aí. Aí, qual seria a abscissa? Seria 200. Por quê? Porque cada um vale 100. Então, é 100 mais 100. Então, o que vai dar 200? Será 200 para a abscissa e menos 40 para a ordenada. Então, por direção ordenada, vou ficar, nesse caso, entre meio e meio. Beleza, jovens? Assunto fácil hoje, né? E beleza. Agora, na próxima questão, já é um pouco. Que não é só análise de gráfico, né? Da UEL. Estadual de Londrina, eu acho. Suponha que Cassi Jones, para se exibir e conquistar paixões, estima o comprimento de uma estrada que marca a fronteira entre dois países. Para isso, supõe que essa divisa esteja contida em um plano unido e o referencial de coordenadas cartesianas de origem O. Na sequência, ele escolhe 4 pontos A, B, C, D na fronteira. Calcula suas coordenadas com base nesse sistema cartesiano e os conecta por 3 segmentos de reta de modo a criar a poligonal de vértices A, B, C, D, conforme a imagem a seguir. Sabendo que Cassi calcula o comprimento da poligonal para estimar o comprimento desejado, essa é a alternativa que apresenta o número obtido corretamente por ele. E aí, meninas? Isso é o quê? É a distância entre pontos. Ele está fazendo já, né? Tem isso, é? Se fosse apagar, aposta essa questão. Isso é a questão. A questão agora é a 7, né? Ele vai do ponto A até o ponto B, do B até o C, do C até o D. Então, são três segmentos de reta, né? Então, nesse caso, vou relembrar aqui, ó, chama aqui de o ponto A, tem coordenadas, Sempre. Fica na caixa. menos 1 e menos 8. O B Tá coordenada. tem coordenadas, que deu na figura, menos 2 e menos 3. O ponto C, coordenadas, 2 e 4. 2 e 4. E o ponto D, coordenadas, Menos 6 e 7. menos 6 e 7. Para achar o que ele quer, faz o quê, pessoal? O que é poligonal? Tipo, um comprimento na poligonal? O que é isso? É a junção de vários segmentos de reta. Então, você vai calcular a distância do ponto A até o ponto B, mais do ponto B até o ponto C, mais do A até o B, do B para o C e do C até o D. Tá? Só lembrando, como se calcula a distância entre dois pontos? Vocês lembram, Celina? Distância do ponto, vou chamar do ponto A até o ponto B, qual que é? Será a raiz quadrada de xd menos xa ao quadrado, mais yb, menos ya também ao quadrado. Tudo na raiz quadrada. Ou se você preferir, também pode ser a distância do ponto A até o ponto B. Pode ser a raiz quadrada da variação do x ao quadrado, mais variação do y também ao quadrado. Fica a seu critério. Tem que até ficar até mais rápido aqui, né? É, não foi
exatamente aqui do teu, mas é o seu. Dá para saber. Quer ver? Ó? Por exemplo, distância do ponto A até o ponto B. Distância de A até B. Dois. É raiz quadrada. Vamos ver olha, a variação. Do 1 ao menos 2, variou quanto? Variou 3, não foi? Então faz 3 ao quadrado. Mais, do menos 8 para menos 3, variou quanto? Variou 5. Então faz 5 ao quadrado. Então ficará 9 mais 25, fica quanto? 34. Ok, isso aí, meninas? Assim? Tá de boa? X quadrado e 34. Primeira parcela e primeira parte da poligonal. Agora, distância do ponto B até o ponto X quadrado de 2 ao menos 2. Variou quanto? Variou 4. Então, 4 ao quadrado. Do menos 3 para o 4. Variou 7. Mais 7 ao quadrado. Eu ficará 49 mais 16. E dá quanto? 65, né? 65. A de 65. E para fechar aqui, ó, a distância do ponto C até o ponto D. Raiz quadrado. Variação. Daqui para cá, variou 8 ao quadrado. Daqui para cá, variou 3 ao quadrado. Então ficará 64 mais 9. Que dá a raiz quadrada de 73. Outra diagonal. Aliás, diagonal poligonal, ó. São dos 3. Ficará, então, raiz de 34, mais raiz quadrada de 65, mais raiz quadrada de 73. Acho tranquilo também, né? Acho 2 pontos. Então, correndo será o item? É. E o outro dessa questão, né? Mas isso eu não lembro da fórmula, né? Chegando na fórmula. Beleza? Jovens? Questão 8 agora. Considere, no plano cartesiano, um triângulo retângulo e isósceles. Ó, retângulo e isósceles. O que é triângulo isósceles, pessoal? São dois lados iguais, né? No caso do retângulo, são os dois catetos iguais. Todo triângulo é triângulo. Um triângulo retângulo isósceles. Então, ele possui isósceles. Os dois lados iguais. E por ser um triângulo retângulo também, os dois catetos que são iguais. Ele pode fazer ser o maior lado. Então, não pode ser igual a ninguém, né? Diversos A, B e C, conforme mostra a figura. Sabendo que a mediatriz do lado AC é um intersecta com seus lados, os pontos D, 4, 2 e E, 4, 5, seus vértices A, B e C têm coordenadas, respectivamente. Pessoal, o que é mediatriz? Vocês lembram da mediatriz? Mediatriz Isso. Estou cansado, você ter agora. Estou ficando cansado. Mediatriz é que é muito mediano, não é? Não, mediana é outra coisa. Ele parte os lados ao meio, igualmente. Não, a bissetriz que parte ao meio. Aí tem o baricentro e as bissetriz se encontram. Aí. Deve ter um bisuzinho, se vocês lembram, sabe desse bisu? Tem o icocentro. Ó. É bico, não é bico. Não, tem assim, ó. É o POIMAB. Para ver se já, pessoal. Não. POIMAB. Nave. POIMAB. Baricentro é encontro das medianas. Ortocentro é encontro das alturas. Calma, eu tô bem confusa. Incentro é encontro das bissetrizes. Ah, sim, me confundi. Então, Tá certo? É muita informação, já são 7 da noite. Pois é, eu não disse para vocês já. Já tá claro, né? Mas o que é? Mas o mediatriz está aqui, mediatriz, né? O que é mediatriz? Calma. Baricentro, o que ele fala baricentro?
Calma, é bissetriz, altura e mediatriz. É. Altura e corta o lado no meio, não é isso? Altura, não, presta atenção. O que é a mediana? Sai do vértice Sim. Até e o meio do corta o lado. lado oposto ao meio. Tá certo? O que é a altura? Sai do vértice E corta o lado assim, dá. e corta, não, encosta do lado oposto perpendicularmente. Mas ele geralmente no meio. Não, nem sempre. A maioria das vezes não é. Só é se for um triângulo equilátero isósceles. Depende da altura. Então, ele vai sair do vértice. Esse aqui é isósceles, triangular, isósceles, Vamos pensar no triângulo qualquer, que eu já sei um caso particular. Aham. E a bissetriz sai do vértice e corta o ângulo entre as partes iguais. O que é mediatriz? Mediatriz. Primeiro, mediatriz não parte de vértice nenhum. Parte de um lado para o outro lado. Ela vai sempre cortar um lado ao meio e sempre perpendicularmente. É tipo uma E sai, mistura sai de um lado, sai de do uma outro. mediana com uma altura. Ele vai cortar o lado No meio, meio, sai do outro lado. perpendicularmente, mas não sai do vértice. Sai do outro lado. Sai do canto qualquer que dê para cortar o lado do meio e Uhum. perpendicularmente. Isso é mediatriz. Tá bom? Então, nessa figura aí, aqui é a figurinha, deixa eu poder dar uma trabalhadinha com ela. Questão 8. Aqui eu estava a questão. Então, figura. Aqui é um triângulo retângulo. E aqui tem a mediatriz, né? 90 graus. 90 graus também. Aqui é o ponto A. Aqui é o ponto D, que é 4,2. Aqui é o ponto E, que é 4,5. Aqui é o ponto C. E aqui é o ponto B. Ele quer saber quais são as coordenadas do ponto A, do ponto B e do ponto C. É para supor que o B e o C seriam o eixo X e o A e o C e o Y, né? Você pode supor dessa forma. Você pode pensar assim. O AC é a abscissa e o BC seria o ordenante. Assim, né? Ah, então é de C para B. Pessoal, vamos só fazer uma pequena análise aqui. Essa reta e essa, elas são paralelas. Sim. É ou não é? Então, o triangulinho e o triângulo, eles são semelhantes. Certo? Como o triângulo ele é isósceles, o triangulinho também será isósceles. Vamos ver? Pronto, veja se isso é importante. Agora, analisando essa figura, do ponto B até o ponto E, qual vai ser o tamanho dele? A medida dele? O tamanho do B e do C. Não, mentira, vai ser semelhante ao tamanho do B e do C. Mas você pode perceber, aqui ele é 4,2. Uhum. Aqui é 4,5. Possui a mesma ordenada, mas abscissa, mas tem ordenadas diferentes. Então, do 2 para o 5, vale quanto? 3. E como é isósceles, se do A para o D, se do E para o D ele for 3, do A para o D ele também será 3. Tá certo? Também será 3 aqui, ó. Porque ele é isósceles. E por ser aqui é 3, aqui é o ponto médio. Então, se aqui for 3, aqui é quanto? 3 também. E como aqui é 6 o AC, então BC também será 6. Fechou? Agora ficou de boa. Para saber as coordenadas do ponto A, do ponto B e do ponto C, vamos lá. Primeiro, vamos lá. Para o ponto C aqui, para pensar um pouco fora a sequência. O ponto C aqui. Quais seriam, analisando a figura? A abscissa
e ordenada do ponto C. 7, 2. Veja, para o C, a ordenada não muda. O que muda é apenas a abscissa. Então, será 2 para a ordenada e para a abscissa vai ser o 4 mais 3. Aí vai dar 7. Tá bom? Já para o ponto A, também é o mesmo caso. A ordenada continua a ser 2, mas a abscissa vai ser 4. Vai voltar a 3, né? Não é 4? Tira 3, vai ficar, então, 1. E para o ponto B? Para o ponto B, vai ter a mesma abscissa. O que muda é a ordenada. Então, a abscissa 7 para o B e a ordenada será quanto? 2 mais 6. Aí vai dar 8. Então, o A vai ser 1, 2, o B será 7, 8 e o C será 7, 2. Eu não entendi por que você falou do C para o B. Porque ele não tá subindo. Veja, aqui você está aqui tem a mesma abscissa. Será 7 e 7. Mas aqui é 2. Se ele subiu mais 6, ele subiu para 8. Por isso ficou 7 e 8. Tá legal? Sim. Então, nesse caso, correto vai ser qual aí, pessoal? Tá bom? Ou de believe, né? Vai estar bem believe aí para ilustrar a nossa questão. Pronto. Essa questão não havia nome visto, eu coloquei, né, essa questão, mas depois eu escolhi, achei legal e não resolvi na hora. Como eu fui resolver, eu achei essa questão tanto quanto quando elaborada. Professor, o senhor que fez? Essa aqui não foi o que fez. Eu ia falar assim, Tiago Borges e Professor, essa aqui já é mais recente, eu só fiz só da 2020. Foi ano. Foi até 2020. Foi. Primeiro vestibular, eu fiz em 2020. A partir de então, quando eu saí da escola, aí eu não fiz mais, né? Quando eu era da escola, eu fazia. Mas essa aqui é 2021, se não me engano. Essa piscina aí, essa figura, você pode perceber, tem uma piscina e tem piscina. A piscina vai ser onde está essa mancha aí, não é? Essa mancha azul. Mas ele considera, não é que essa é a mancha azul. Onde está a palavra piscina. E decepcionante, viu? Esperava mais. Eu fui resolver a questão, aí achava uma resposta que não tinha alguns itens. Então você considerava por desenho. Eu considerava a mancha, porque era assim. Ginásios, vamos usar o exemplo do ginásio. Deixaram masculino. Desenho do deixaram masculino. Piscina, desenho da piscina. Né? Procurei eu peguei aqui no aplicativo de elaboração de TDs, eu usei a questão e achei legal. Mas não foi olhar, aí procurei na prova original e era do mesmo jeito. O gabarito era o mesmo. Aí eu falei, cara, essa questão foi um problema. Não sei se foi anulado, talvez tenha sido. Porque aqui vocês. Como é que o aluno ia entender que todos os coisas que foram desenho e só que é tão nome? Aí. Sacanagem, né? Eu acho que o item A está com problema. Era para ser 2 mais raiz de 5. Não era 2 raiz de 5. Acho que eu esqueci colocar o mais entre 2 raiz de 5. E vamos ver aí, ó. Questão nova. Um clube de uma cidade está sob o sistema de coordenadas cartesianas, onde seus sócios estão no ginásio praticando vôlei, estão no ginásio, e deseja terminar o seu dia exatamente de relaxamento, atividades físicas na piscina. Porém, antes, ele passa no vestiário masculino para tomar uma ducha. A menor distância percorrida pelo sócio para realizar o trajeto descrito, para que o seu dia de lazer seja completo, foi: desconsidere para efeito de cálculos as unidades de medidas. Aí, do ginásio para o vestiário, ele andou quanto? Ele andou 2, não foi, pessoal? E do vestiário até a mancha, seja a mancha de piscina, ele andou quanto? Ele não é obrigado a andar na vertical horizontal, depois de andar na diagonal também.
E aí? Onde isso aí está dentro do clube. Né? Então, na verdade, não é numa rua, como aqui tem a situação da rua, né? Ele tem que pode ir na diagonal também. Menor distância do vestiário até a piscina, considerando a mancha, ficaria quanto, pessoal? Não vai ter ninguém aqui, não, tá? O que vocês acham aí? Do vestiário pra piscina, do vestiário masculino ou feminino? Do masculino, que é um rapaz, né? Um de seus sócios. Ah, então são três, né? Porque vai dois pra cima e Não, mas ele pode ir na diagonal. pode. Porque isso aí é o chão do clube. Ele está andando, indo para a piscina e para o vestiário, está andando. Então, ele não é obrigado a ficar andando só para estar vinculado, né? Pode ir na diagonal também. Que coisinha, viu? Seria quanto aí, meninas? Calma aí, eu vou repitar isso aqui, bem quietinho. Não, não? Faz o que tá, por favor, para eu redar. Cada quadrado tem um valor? Vale um. Só bota um, né? É raiz de 5. Isso. Então, o cérebro vai ter 2 mais raiz de 5, não era? Raiz de 5? Só que o item A tem 2 vezes a raiz de 5. Eu tinha impressão que era o item A para ser o 2 e tinha um mais, então o 2 e o raiz de 5. Mas de onde vai sair esse 2 aí mesmo? Esse 2 mais raiz de 5? Porque é do ginásio para fechar masculino. Vai dar 2 para cima. Ah, sim. Do ginásio, sim. Aí para fechar masculino. Ah. Entenderam, meninas? Isso aí? Então, eu creio que foi um erro de digitação. Se você colocar esse mais aí, era para ser correto o item A, que falta os nomes mais 2 mais raiz de 5. Porque 2 mais 2 raiz de 2, que é o gabarito que ele falou, ele considera a piscina onde está escrito piscina. Não está a letra P de piscina. Ou seja, 2 para a direita e 2 para cima. Você ia fazer o Pitágoras aí, ia dar 2 raiz de 2. Aí, sabe? Então, até peço desculpa você ter essa questão aqui, mas porque não ficou muito elaborado. Mas a gente está discutindo porque eu acho que está com problema. E eu acho que realmente está. Nem sei se essa questão foi anulada. Porque isso aqui, na minha época, anulava. Eu fui lá várias vezes, conversar com alguns alunos que foram lá, entraram com Formação. então, nossa, Aqui não é custo. com recurso. E aí eu como responsável por elaborar a prova, eu ia lá conversar com a aluno e dizer que ele tinha errado. Às vezes não tinha jeito, né? Estava errado, todo mundo errou o ponto. Mas, legal foi quando eu fui fazer a prova de registro. Não sabia elaborar a prova, aí eu ia buscar e fazia. Eu falei, e aí, meu filho, como é que foi a prova? Pai, pelo amor de Deus. Essa prova de matemática aí, o pessoal fica exagerando demais. E eu falando, tô encorrendo, essa besteira, pois é. Questões para testar em casa, não? Não, não pode, né, Joana? Tinha ético isso. Não mostrava para ele, não, ele não sabia. Ele foi saber que eu elaborava prova da Unifícios, quando ele estava na faculdade já. Se eu te contar, meu filho, um segredo que eu não te contei nunca. Opa, fiquei magoado. Eu tinha me contado, mas eu ia te contar, cara. Eu dava o volume do colégio, eu te contar na hora desse. Não. Tem teste profissional aí. Teste profissional, aí não dá, né? Mas aí é porque eu fazia como para a escola pedia. O pessoal passando mais difícil, um pouquinho, passa mais fácil. Aí, Fala aí, conta os segredos. É mais fácil, é mais difícil dar no meio do ano no final. não, sempre era o mesmo estilo, assim. O pessoal faça assim um pouco mais tranquilo. Não, mas qual é o mais difícil? Ou então, assim, quando tinha a segunda fase, né? Porque tinha a primeira e a segunda fase, não tinha mesmo matemática na segunda fase. Você já viu que tem, você também tinha essa época, né? Primeira e segunda fase. Agora você tinha antes. Mas também tinha não fiz, também tinha a segunda fase de matemática. Aí, para a pessoa na segunda fase, você tem que separar o pessoal que realmente sabe. Beleza, entendi o recado. Não, mas qual é mais difícil? A do meio do ano ou do final? Não, é o mesmo nível. Mas qual tinha assim, a mais peculiaridade, né? Tipo, mais assim,
provas. É. Você realizou as de matemática. Ah, Quando você realizar, grande maioria das vezes, as questões do início do ano eram mais fáceis. não, assim é difícil dizer, porque era tudo inédito as questões, né? E aí você tem que, assim, o professor tem que elaborar 20 questões, tipo assim, vamos supor, você é uma situação, fazer 20 questões, ou 30, e também tinha o vestibular seriado na época do primeiro e do segundo ano. Então, todo mundo teve seriado no mês, tinha que elaborar também. Aí vai muito do que vem a ideia. Às vezes eu estou, assim, Cabeça boa. cabeça boa, passei por minha esposa, e tal, uma ideia. Peraí, minha filha, peraí, eu vou procurar um guardanapo para fazer aqui. Aí eu anoto aqui, eu poder na carteira e levo para casa e eu elaboro. Sabe? Então, não, A gente faz de 20 questões e mandava para eles, tá? De 20 questões. Mas, geralmente faz um sorteiozinho. não, eu mandava, tipo assim, eu acho que eu dava 12, para as 12 escolhiam 10. Assim, Mas umas- assim, quer dizer, geralmente essas provas, as mais difíceis são no final do ano, porque tem mais gente fazendo a no meio do ano. não tinha essa preocupação, não. Não, é porque geralmente no meio do ano, quem está no terceiro ano faz assim por teste, mas não pode entrar. Então quem está com a teste do meio do ano é mais geralmente quem está tipo, no cursinho e tal. Aí no final do ano pega tanto o terceiro ano como. Sou do cursinho também, né? Porque esse que eu, tipo assim, ó, agora no meio do ano, bote mais fácil. Eu vou falando, bote mais difícil. Não tinha isso, não. Não? Quando falava, faça um pouco mais puxado. Aí podia ser melhor, podia ser E era fácil. por ano, tipo assim, não tinha diferença. Não, tinha. Tipo, algum ano eles falavam que passasse mais difícil, aí tinha uma alternando, tipo, um ano fácil, um ano difícil, né? Não lembro pra você. Esse finalzinho. Essa uniformidade, tipo assim, o difícil não faço, o difícil não faço. Não lembro, gente, eu acho que não tinha isso, não. Era uma questão do momento, assim. Eu fiz muitas coisas, cara. Acho que eu elaborei na faixa de umas 200 questões. Meu Deus. Tudo inédita. Já mandou algum pro Enem? Não, com matéria. Ainda bem. Graças a Deus, obrigada. Nunca faça isso, pelo amor de Deus. É. Faça ano que vem. Não faça nunca. Se vocês passarem, eu mando. Pronto. Gente, Então, passe novo. É. Passe novo. nossa, É. 2000, olha, 2015 a 2020, tudo que tiver de Unicris, 2020 só a primeira prova. Tudo que tiver. 2015 eu fiz que eu passei com o professor ainda. Vai 16, 17, 18, 19. E são duas provas por ano, viu? Tudo. Ai, 6 provas já. Tudo. De vestibular seriado também tinha. Não sei se tem no site da Unicris, não sei se tem essas provas. Estão todos os arquivos lá em casa. Qualquer dia eu fazendo os preparatórios só de Unicris. Realmente devia fazer. tu faz duas questões, bota só duas questões, ó, aqui. Porque duas questões era o estilo de Cristo, assim, aí não sei o que assim. Essa cara para lascar, Tu mas sabia, tipo, mais dicas, assim, em relação à questão sabia. de Cristo. Sabia. Porque como tu vai grande maioria das provas, agora provavelmente o professor que está fazendo agora a prova deve estar seguindo os padrões que o senhor fazia. Talvez tenha um padrão que você siga. Talvez sim, realmente é um negócio interessante. Aí, porque você fez vários anos. Se tu tivesse ficado só um ano, assim, tudo bem, tu ia demorar. Não é muito padrão, Não sei, o padrão deve ter sido como se ficou muitos anos, ele deve ter se estabelecido. Não, esse padrão de que esse professor colocou é bom. Aí tu vai entrar agora. porque se não tinha que fosse padrão legal, eu disse, não, pessoal, não quero que você faça mais, não, né? Eu tinha trocado, é verdade. Me achando a dor. Agora eu estou no besta. Me achei agora. Mas é verdade. Então, Uma dica para que fazer para permitir de criança de matemática. Pegue questões realizadas pelo senhor. pronto, vou abrir uma turma de revisão, mega revisão da Unicristos. Então. Mas eu alugar uns com um auditório gigante. Não, auditório, eu tenho uma sala de aula minha que eu passei. Mas ela é pequena, cabe no máximo 10 alunos. Eu acho que se fosse fazer negócio, era bom se pouca gente. Várias turminhas pequenas, né? Eu cursinho lá também. Sim, mas Os médicos fazendo chocar de obra. Não, mas eu não você. Também tem o teu conselho, né? Eu tinha. Antes de eu vir pra cá, minha mãe pediu para eu acho que eu tinha até passei. Eu sei que tem um cimento com chocar de obra.
Mas não deu para ser, eu não sei se vai ter concorrência. Então, tem que descobrir agora. Tem concorrência. Acho que tem, isso não tá. Vamos lá, meninas, para a gente finalizar nosso encontro hoje. Questão 10, da UEA, que seria a questão do Amazonas. E o plano cartesiano tem esse um dodecágono, com com um lado de medida 10. E todos os demais lados com medida 2. Além disso, dois lados consecutivos, quaisquer desse polígono, formam um ângulo reto, conforme a figura abaixo. Aí tem o ponto A, que é o 0, 0, ponto L, que é 10, 0, né? Para dizer que não é de 10, que é entre aí. A distância entre o ponto médio do lado DE e o ponto médio do lado KL é... Isso deve estar legal, né? Então, ela tem um cara aqui assim, bem grandão aqui assim. Tem tipo uns dentinhos, né? Dentinhos assim. Pronto. Assim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 12 mesmo, né? São 12 lados. São 12 lados, são cada. Pronto. É um dodecaedro, né? É 12 lados. O decaedro seriam 10. Aí esse cara aqui, ele vale 0, 0, né? Então, ponto A, ele vale 0, 0. O ponto D está bem aqui em cima. O ponto E também está aqui. O ponto L, o ponto L é 10, 0. E o ponto K está aqui em cima, o ponto K. Primeiro passo, achar as coordenadas dos pontos aí, né? Mas passa o carro. No A, no D, no E e no K. No K é mais fácil para a gente começar, né? Que é 10, 2. Porque o K tem a mesma, vai ter a mesma abscissa, a mesma linha, só muda a ordenada. Que é 2. Como aqui vai ser 2 em menor medida, será 2 aqui, que é 0, né? Mais 2, deve estar 2 aqui. Tá bom? Agora para o ponto T. Aí o que eu vou fazer? Eu vou achar esse, depois esse, depois esse, depois esse. Vamos por passo, tá certo? Esse cara, será qual? Será qual? Não. Não, daqui para cá é 2, né? Ó. Zero. Então, uma vez sim, isso 0. E 2 coordenadas. Porque não é uma abscissa? Sim, é a mesma ordenada, 2 e 2. É a mesma coisa. Agora, a abscissa não. É 0 para a abscissa aqui e 10 para cá. Tá legal? Continuando. Então, para cá agora, meninas. Quanto será? É 2 no X. Ó, X anda 2 e mantém a ordenada. 2 também. Não é isso? Deve ser. Deve ser. Você está falando, poxa, deve ter isso mesmo. Deve ser. Do Y, não. Porque o X, ó, o Y ficou o mesmo. 2 e 2. Ah, sim. Andou 2 no X aqui. Ó. 2. Agora para o D. Subiu mais. Subiu 2. Então subiu 2. Manteve a abscissa e aumentou a ordenada. Ficou 2 e 4. 2 e 4. E o ponto E? Ficou 4 e 4. A abscissa mudou, andou 2 para a direita, então ficou 4 e 4. Então vamos parar por aqui. Que é o quê? A distância do ponto médio do DE e o ponto médio do KL. Tá? Meninas, para o DE. Quem será o ponto médio? Sim, como é que calcula esse ponto médio? É somar, é fazer a média das abscissas e a média das ordenadas. Tipo assim, ó. Abscissa. 2 mais 4. 6. Por 2. 3. É 2 mais 4. 6. É a média, porque assim, o ponto médio, X do ponto médio, é a abscissa de um ponto A, mas é no ponto B,
sobre 2. Ah, sim. Quadrado médio. É o y do ponto A mais o y do B sobre 2. Tá bom? Mas, então, por que você está calculando só o x e não o y? Você falou. Faça lá o y agora. Tinha o y. 4 mais 4, 8. Com 2, 4. Já para o KL, ou o KL aqui, ó. Quem é o ponto médio do KL? Vai ser, ó. 10 mais 10, 10, 20 por 2, 10. E o outro? 2 mais 0, 2 por 2. Então, o que agora? A distância entre dois pontos médios. Daqui, ponto médio, até aqui, ó. Qual é a distância? Ele quer saber. Aquela fórmula ali, né? Então, a formulinha ali, né? Qual que é a distância? Vai ficar fácil. Raiz quadrada. X. Daqui para cá valeu 7, não foi? Então, fica 7 ao quadrado. Ah, daqui para cá valeu quanto? 3. Valeu 3 ao quadrado. E vai dar 40, mais 40, 49, Mais 9. mais 9. E no final, ficará a raiz quadrada de quanto? 58. De 58. Portanto, correto será a corrida, pessoal? É. Tem E. De Enem. Pronto. Parabenizar você. Muito obrigado pela presença. E até a nossa próxima aula, se quiser. Amém. E daí que. Né? Obrigada, professora. Obrigado a você por ter Tchau. vindo. Boa noite. Boa noite. Simbora, Ana. Sextou, né? Ah, tá tela, né? De física ainda. Física. Agora é física, voltou. Aí voltou física, foi? Foi. Era química antes, né? É. Agora voltou a Porque física. primeiro era física, depois virou química. Agora voltou física de novo. Não passa, não.